A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O nosso Jesus, poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno, glorioso, maravilhoso, nas mansões celestiais. Para todo aquele que pede perdão a Deus pelos seus pecados, aceitando o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único e suficiente Salvador da sua vida. A Ele hoje, sempre e eternamente, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glórias a Deus. Os 7 sentidos dentro do ser humano. Nós temos 7 sentidos em nós. Fazem parte de nós. Esses sentidos estão no nosso espírito, na nossa alma, que vem também sobre a nossa matéria, mente, ouvido, vista, coração e visão, que é a capacidade mental no coração de sentirmos, que inclui também um alinhamento espiritual. Esses são os 7 sentidos humanos que nós temos. E Deus me deu essa palavra e eu quero abençoar você com esse conhecimento do céu, que não é meu, é do céu, que Deus colocou em mim, para eu passar para você, ouvinte do meu canal, Rumo Celestial. Vamos ler aqui a Santa Palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, diz assim a Santa Palavra do Senhor. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a vossa semelhança, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E o 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O que significa? Que funcionamos um pouco parecido com Deus. Nós temos bondade, amor, compaixão, misericórdia, glória a Deus. E esses atributos Deus colocou em nós, glória a Deus. Nós temos esses elementos do caráter de Deus em nós. Bondade, compaixão, misericórdia, justiça, são elementos do caráter de Deus que Ele transferiu para nós, pois somos imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus, herdamos alguns dos elementos do caráter de Deus que Ele colocou em nós. O principal elemento do caráter de Deus é o amor, e nós temos amor. Nós erramos porque herdamos o pecado de Adão, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando morreu por nós na cruz do Calvário, quando aceitamos como o único suficiente Salvador da nossa vida, os pecados são apagados, Deus apaga o passado, nós se tornamos filhos de Deus, uma nova criatura, temos uma vida abençoada na terra e o direito de morar eternamente no céu glorioso, maravilhoso, quando saímos da terra através da morte material. E Deus colocou em nós elementos do seu caráter, então nós funcionamos um pouco parecido com Deus. E mais semelhança com Deus quer dizer que funcionamos um pouco parecido com Ele. Glória a Deus. Deus transferiu os elementos comunicáveis do seu caráter para nós. Como eu falei, amor, bondade, compaixão, misericórdia, justiça. Nós temos esses elementos do caráter de Deus em nós e funcionamos um pouco parecido com Deus. Os elementos incomunicáveis do caráter de Deus, da pessoa de Deus, Deus não transferiu para nós. Alguns deles como a onipotência, onisciência, onipresença, a presciência e outros, porque o poder de Deus é infinito. Glória a Deus. Nosso Pai amado e querido Pai Santo e Eterno, é infinito o seu poder. Ele é o Criador dos céus, da terra, do universo, do mundo espiritual e material. E tu só vê existir porque assim Deus permitiu. Então funcionamos um pouco parecido com Deus. Glória a Deus. E no começo do meu vídeo aqui, eu quero abordar um desses elementos que é sobre o Espírito. Glória a Deus. Vamos ler aqui a palavra de Deus que se encontra, glória a Deus, no livro de Gênesis, dando continuidade aqui, no livro de Gênesis, onde fala algo poderoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Glória a Deus. E façamos o homem à nossa imagem, conforme a vossa semelhança, como eu li aqui em Gênesis 1, 26, nós somos imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Dando conta aqui a palavra do Senhor, vamos para Gênesis 2, capítulo 7, diz assim a santa palavra do Senhor. E formou o seu Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós viemos à existência porque Deus nos criou do pó da terra, e Ele soprou das suas narinas o fôlego de vida, que é a alma vivente. É o que possuímos, que é um dos sentidos que temos. A alma é nossa, mas a nossa alma também tem sentido. As emoções estão na nossa alma, glória a Deus, glória a Deus. E o nosso espírito está dentro de nós. Nós somos um espírito, como eu falei, nós somos um espírito. Habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Quando você olha para alguém, você está olhando um espírito que habita um corpo e possui uma alma, glória a Deus. Então nós somos um espírito, glória a Deus. E o nosso espírito, ele tem sentidos. O espírito é nosso, mas ele tem sentidos, glória a Deus, glória a Deus. Nós sentimos a presença de Deus quando servimos a Deus. Quando aceitamos nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como Salvador da nossa vida, o Espírito Santo de Deus faz morada em nós. Ele habita em nós, glória a Deus. Ele é o nosso orientador, o nosso ajudador na nossa vida. Ele é tudo na nossa vida, o Espírito Santo de Deus, para aquele que serve ao nosso Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo pertence a Deus. No mundo hoje existe 8 bilhões de habitantes, um pouco mais, e são 8 bilhões de espíritos na Terra. Aleluia, glória a Deus. Desde que existe vida na Terra, desde Adão, sempre existiu alguém que é um espírito habitando em um corpo e possuindo uma alma, e todo espírito, ele tem os seus sentidos, seja sentidos por quesito espiritual ou por quesito material, como o quesito da vida. Nós somos um espírito andando e nós temos sentido sobre a nossa vida. O espírito, ele está alinhado com tudo que eu falei aqui, porque o espírito ele é alinhado com o pó da terra, alinhado com a alma. Nós, como pó da terra, temos os sentidos, de acordo com o tema do vídeo que eu estou trazendo. Vista, que é o que a gente vê. Visão, que é a capacidade mental e do coração alinhada com o espírito. Nós ouvimos, temos audição, glória a Deus. E o coração, que é a submente de baixo, que traz também os desejos para a vida. Recebemos informações através do ouvido, que é sentidos, através do nosso espírito, da nossa alma, na nossa mente. E essas informações, que é na mente de cima, no núcleo da cabeça, desce para o coração, que é a submente de baixo. Recebemos as informações no núcleo de cima, na nossa alma e no nosso espírito. E o desejo desce para o coração, é onde vem o momento de agir. E no momento de agir é que temos que ter vigilância sobre as coisas que temos que fazer. Se você recebe coisas boas, sai do seu coração coisas boas para aplicar. Mas se você recebe informações ruins, deve ser filtrado e não descer para o coração, que vem as decisões da vida. Glória a Deus, glória a Deus. O nosso espírito, ele tem sentidos, seja no âmbito espiritual, no âmbito do nosso pó da terra, da nossa matéria, porque somos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma, e todo espírito ele é eterno. Todo espírito é eterno. Todo ser humano que nasceu para viver eternamente. Glória a Deus. Nós nascemos para viver eternamente. Glória a Deus. A diferença é, com Jesus Cristo, o Espírito que somos nós, vamos para o céu eterno, glorioso, maravilhoso, para as mansões celestiais. Sem Jesus, o Espírito vai para o inferno, final, lago de fogo e enxofre, morte eterna, onde vai estar o diabo e seus anjos. E eu não quero que você perca a sua salvação. Salvação da alma, salvação do Espírito, só através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que eu aceite como Salvador da sua vida. Viva uma vida em fidelidade a Deus, a Bíblia Sagrada, a sua palavra, em comunhão com Deus. Quando sair da terra, numa morte material, vai morar no céu eterno e não no inferno. E se houver o arrebatamento da igreja,
na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, antes dos 7 anos da grande tribulação, se alguém for arrebatado e estiver salvo em Cristo Jesus, vai para o céu eterno e não vai ficar na terra nos 7 anos da grande tribulação, onde a segunda chance da salvação vai ser mais difícil. A chance da salvação da alma é através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como eu falei, que o aceita como Salvador da sua vida. Nos 7 anos da grande tribulação, vai ser através da vida, glória a Deus, vai ser mais difícil. Então é bom que você seja salvo hoje. Então o nosso espírito, que é nosso, somos nós, temos sentidos, glória a Deus, sentidos em todos os âmbitos espirituais e nos âmbitos materiais, sobre aquilo que vivenciamos e vivemos na terra. Glória a Deus, glória a Deus. Diz aqui no livro de Zacarias, capítulo 12, verso 1, na palavra do Senhor: esta é a palavra do Senhor para Israel. Palavra do Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Quem formou o espírito do homem dentro de nós foi Deus? Onde foi formado o espírito? Eu creio, nas minhas palavras, a partir do momento que os seus pais tiveram um momento de intimidade, glória a Deus, quando o seu pai, ele penetra, glória a Deus, dentro do órgão da sua mãe, vou usar essas palavras aqui, glória a Deus, o espermatozoide dele, que começa a fecundação, começa a ser gerado a sua pessoa, ainda dentro da barriga da mãe, ali nasce o espírito que o próprio Deus cria, junto com a alma, e você viva um ser vivente, mesmo ainda na barriga da mãe, esperando 9 meses para vir à existência. Você é um espírito, você tem sentidos espirituais, sentidos materiais, sentidos da vida para viver, e quem criou o espírito foi Deus, e todo espírito pertence a Deus. Todo espírito pertence a Deus. Quando alguém nasce, que está em evolução, ainda no útero, na barriga da mãe, o espírito já está nele, mesmo apenas com 1 mês, ele já recebe o espírito que Deus criou. Em apenas 1 dia ou 1 semana, assim eu creio, quando o feto começa a se formar, ele recebe já o espírito que Deus criou e colocou dentro dele, e junto com o espírito vem a alma, e junto com a alma, a matéria que está se formando, que é um ser humano pó da terra, vai se tornar, depois de 9 meses, alma vivente. Então o espírito, ele tem sentidos espirituais, materiais, sentidos de todas as áreas da vida, porque é um ser humano, é um pó da terra, é um espírito que habita em um corpo e possui uma alma e pertence a Deus. O segundo sentido que eu quero falar aqui no meu vídeo é o sentido da alma. A alma pertence a Deus, foi Deus que criou a alma, e a alma é, sobre nós, algo interessante. É na alma que está as emoções da vida, os sentimentos da vida. Está dentro da alma, as emoções e sentimentos está dentro da nossa alma. Glória a Deus. A alma é tão importante quanto o espírito. Vamos ler aqui a palavra de Deus que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 29. Diz assim a santa palavra do Senhor: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deuteronômio, capítulo 4, verso 29. E lá procurarão o seu Deus, e o acharão, se o procurar de todo o seu coração e de toda a sua alma. A alma tem sentimentos, a alma tem sentidos para a vida, a alma tem nossas emoções, o nosso ser. Glória a Deus. A nossa alma, para quem serve o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela pertence a Deus. Glória a Deus. Então, que quando você vier orar, buscar Deus, todo o sentido da tua alma, todo o ser da sua alma, seja um momento de entrega a Deus, um momento de adoração poderosa, maravilhosa, a cada segundo que você estiver orando ao Senhor. Glória a Deus. Orar não é apenas ficar de joelho, é conversar com Deus. Então, quando você vier conversar com Deus, converse com todo o seu ser, com toda a sua alma, glória a Deus, com todo o seu espírito, glória a Deus, se entregando, se derramando sobre Deus, porque a alma pertence a Ele. A alma é o ambiente seu, das suas emoções, de toda a verdade sua, de todos os sentidos seus, está a sua alma.
a sua alma, a nossa alma faz parte do nosso corpo, está alinhada com o nosso espírito, com a nossa matéria, o pó da terra que Deus criou da terra. E somos três, glória a Deus, corpo, alma e espírito. E tudo pertence a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós pertencemos ao nosso Deus. Foi Ele que permitiu nós virmos à existência. Então honra e glorifica a Deus por você existir, glória a Deus, glória a Deus. Você não é obra do acaso. Você não veio de uma matéria inanimada. Você não veio de um símio, um macaco, como diz lá em Darwin, uma grande mentira. O homem de Cro-Magnon, o homem de Nebraska, de Neandertal, o homem de Pipidal. Aquilo é mentira, que é lançado através do sistema mudando para mentir para você. Para você acreditar que você veio de um animal, de um símio, onde tudo isso é mentira. Você é obra de Deus, das mãos de Deus, feito por Deus. Deus te ama do jeito que você é. Não importa onde você nasceu, a sua localização, quem você é. Deus te ama assim como você é e Ele quer te salvar através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer abençoar a tua vida na terra. Jesus te ama e você vê a existência porque Ele permitiu que você viesse à existência. E Ele colocou dentro de você, que é sobre o seu ser, um espírito, uma alma e um corpo. E a sua alma tem todos os sentidos da vida, das emoções, sobre tudo aquilo que você vive, que você interpreta, vê, entende e compreende e precisa para viver, está na sua alma. Vamos ler aqui também a Santa Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, capítulo 42, verso 11. Diz assim a Santa Palavra do Senhor: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Deus pergunta: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está tão triste, ó minha alma? Assim tão perturbada dentro de mim, glória a Deus. Põe a sua esperança em Deus, confie em Deus, pois ainda o louvarei, glorificar, louvar, adorar a Deus. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Glória, que a sua alma seja entregue completamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso Deus. Entregue corpo, alma e espírito, que pertence a Deus. Entrega a Ele, porque Ele é o dono do teu espírito, da tua alma e do teu corpo. E Jesus Cristo quer salvar a tua alma, levar o teu espírito, que faz parte da tua pessoa, para o céu eterno de glórias. Glória a Deus. Deus é grande, Deus é poderoso. Jesus te ama, Ele ama a tua alma. Foi Ele que criou. Salmos 42, 11. Por que você está tão triste, ó minha alma? Alegra a tua alma, Jesus é bom, glória a Deus. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Confia no Senhor, traz Deus para todas as situações da tua vida. Deus é o Deus do impossível. Ele que faz o que você não pode fazer. Ele faz o impossível virar possível, de acordo com toda a sua vontade, o seu querer, do projeto, do plano que Ele tem para a tua vida, porque Ele te ama, Ele é Deus, glória a Deus. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, é o meu Deus. Ponha toda a sua esperança em Deus. Ele é o teu ajudador, Ele é o teu milagre, a tua vitória, a tua bênção, Ele é a tua vida, a tua salvação. Deus é tudo. A sua alma, que está dentro de você, glória a Deus, é o seu ser, que está aqui na terra, que é a sua alma, que absorve, entende e compreende tudo o que está ao seu redor, que interpreta a vida e que tem os sentimentos necessários para você viver. Está na sua alma. Todo sentimento, antes de chegar na sua mente, no seu coração, primeiro vem na alma. Toda interpretação da vida, antes de chegar na sua mente, no seu coração, vem na alma. Glória a Deus, glória a Deus. E a sua alma é o ambiente poderoso dentro do seu ser, glória a Deus, da sua vida, é a sua alma. Então que Deus abençoe a tua vida. E quando você for buscar o Senhor, se entregue a Ele de corpo, alma e espírito, que em verdade pertence a Deus, glória a Deus. O segundo elemento do sentido, o primeiro foi espírito, o segundo foi alma, que a sua alma esteja completamente entregue a Deus. Vamos para o terceiro? O terceiro sentido do nosso corpo,
O primeiro foram espirituais, alma e espírito. Agora eu quero passar para um nível mais material, que é a nossa mente. Glória a Deus, glória a Deus. É o terceiro sentido do meu vídeo. Vamos ler aqui a Santa Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, capítulo 26, verso 2 e 3. Diz assim a Santa Palavra do Senhor. Verso 2, glória a Deus. Vamos para o terceiro sentido, que é a mente. 2. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. 3. Pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Olha o que o salmista diz. Sonda-me, Senhor. É Deus sondar ele. Deus vive sondando você a todo momento. E prova-me. Examina o meu coração. Deus conhece mente, vontade, desejo, coração de todo ser humano nessa terra. Examina o meu coração e a minha mente. 3. Pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua. Ele diz aqui, sonda-me, Senhor. Glória a Deus. E prova-me. Glória a Deus. Examina o meu coração. Glória a Deus. E a minha mente. Como eu falei, Deus conhece mente, vontade, desejo e coração de todo ser humano nessa terra. E na sua mente você tem sentidos. Você aprende através da sua mente. Você recebe informações através da sua mente. O seu cérebro tem 1 quadrilhão de neurônios. Não existe no mundo sistema ou data centers, por mais grande que seja, maior do que uma mente humana. Glória a Deus, porque a mente humana é algo poderoso que Deus criou. E está na tua mente, no teu cérebro. Uma massa cinzenta com 1,3 kg, com 1 quadrilhão de neurônios interligados entre um e outros. Isso é o teu cérebro e dentro dele está a tua mente. Glória a Deus. É aí que você recebe as informações, onde você vai trazer a compreensão se vale ou não a pena aplicar na vida. Glória a Deus. Também Deus atua na sua mente. Deus te manda, vou falar um pouco mais na frente, informações na sua mente que desce no seu coração e vem os desejos da vida, porque a sua mente, ela está alinhada à sua alma. A sua mente está alinhada ao seu espírito, aos ouvidos, à vista, à visão, que é a capacidade mental, ao coração e ao todo ser que tem sobre você, glória a Deus, sobre os 7 sentidos que está dentro do ser humano, que é sobre o tema do meu vídeo, glória a Deus. Salmos 26, 2, 3, 2. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. 3. Pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. O salmista reconhece que o amor de Deus está sempre com ele. E ele diz, glória a Deus, verso 3, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sempre sigo a tua verdade. O salmista diz que ele segue a verdade sobre Deus, sobre a palavra do Senhor, porque primeiro ele manda sondar-me e provar a mente dele e o coração. O coração, vou falar um pouco mais na frente, nós temos duas mentes, a mente do núcleo de cima, que é a mente que está dentro do nosso cérebro, e o coração, que é a submente de baixo, onde sai os desejos para a vida. Então o salmista aqui, o salmista, ele acredita na sua pessoa, que ele está firme com Deus, e ele pergunta a Deus, para Deus sonar a sua mente, examinar o seu coração, e ele diz no verso 3, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a verdade. Ele mostra que ele é uma pessoa que vivia em fidelidade com Deus, fiel a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso é tudo na vida, viver uma vida de fidelidade ao nosso Senhor e Salvador. No livro de Romanos 12, 2, vamos ler, diz assim a santa palavra do Senhor, não se molde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz aqui para renovar a sua mente. A maneira como você vê as coisas é a maneira como você pode agir, glória a Deus. Você precisa entender como interpretar as coisas, glória a Deus. O mundo, o sistema, ele tem informações. Você está no mundo, você não está no céu. Glória a Deus. Como diz no Salmo 1, para não seguir o conselho dos ímpios. Você trabalha com ímpios, convive com ímpios, conversa, tem relações de coleguismo com ímpios, mas você não pode seguir os conselhos dos ímpios.
Glória a Deus. E a sua mente está incluída nisso? Nem tudo o que você vê é verdade, nem tudo o que você está aprendendo é verdade, nem tudo o que você vê você deve aplicar, e nem tudo o que você ouve você deve aplicar, e isso vai incluir a tua mente, que está envolvida sobre o mundo, o seu sistema e as coisas do mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Então, uma mente renovada é para aquele que aceita nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Quando alguém aceita Jesus como Salvador da sua vida, Deus faz um renovo na sua mente, mas Deus também permite você agir, glória a Deus, porque você também age. E quando você vem agir, a interpretação que você tiver das coisas, tenha uma boa interpretação, ora a Deus para Ele dar discernimento sobre as coisas, para Ele te mostrar as coisas que estão acontecendo ao teu redor. Sobre você aplicar as coisas boas e lançar fora as coisas ruins, porque você está no mundo, como diz aqui Romanos 12:2, não se molda ao padrão deste mundo. O mundo tem um padrão, mas você não está no céu, você está no mundo. Você convive com as pessoas que não servem a Deus, as pessoas do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, é onde você recebe as informações para se viver, o núcleo em cima da sua cabeça, como eu falei, glória a Deus, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode observar, ver, ouvir e sentir tudo o que há de errado no mundo, porque você está no mundo. A diferença é você vir aplicar para você aquilo que você vê, que você ouve, porque você não está ausente nem de ver nem de ouvir o que está no mundo, no seu sistema, sobre coisas que levam a pecar. Não aplique nunca, porque você vai pecar contra Deus, e Deus ama, mas Ele abomina o pecado. Você lança fora aquilo que você vê, ouve e entende sobre o mundo, porque sua mente tem que ter uma mente renovada para Cristo, para a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que está aqui comigo, é meu livro de regra de fé e vida. A Bíblia é perfeita. De Gênesis a Apocalipse, é a perfeita palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te abençoa para você ter uma vida abençoada na terra e em todos os caminhos da vida. A palavra de Deus te livra do pecado e conduz a você a ver um caminho abençoado sobre fazer e aplicar na vida as coisas certas que precisam ser feitas e aplicadas para se viver, para que quando você venha sair da terra, você venha sair salvo através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue remidor, porque lá no céu não entra pecado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então você tem que ter uma mente preparada, renovada para Cristo, para a palavra de Deus, e não os modos do mundo. Glória a Deus. Repito, aquilo que você vê, que você ouve, que você entende, com pessoas que você convive, sobre momentos que você vive na terra, porque você está na terra, não está no céu. Você é um cidadão do céu, se você serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas você está na terra, e na terra existe de tudo. Glória a Deus, glória a Deus. O inimigo nos tenta, o inimigo se levanta contra nós. E os seres humanos, que existem pessoas que têm um caráter mau, também se levantam contra nós. E o sistema mundano atua todos os dias contra nós. Essas coisas ruins que lançam informações contra você, você não deve aplicar, você deve ver, porque você vai ver, você vai ouvir, mesmo que você não queira, mas você está na terra, mas você não aplica, não deixe entrar na sua mente tudo aquilo que venha te levar a pecar, mas renova a sua mente através da palavra de Deus, para você aplicar e viver na terra, através da Bíblia Sagrada. Porque a mente que está no núcleo de cima recebe informações através da vista, através do ouvido, através do coração, que está na mente, mas tem uma interligação entre a mente e o coração, através daquilo que você vê, ouve, entende e compreende. E aquilo que você vê, ouve, entende e compreende sobre todas as informações, sobre todo o ambiente, sobre a visão de mundo que você está vendo. Visão de mundo é a forma como você interpreta e vê o mundo ao seu redor. Você só vem aplicar as coisas boas e não as coisas ruins. As coisas ruins você lança fora e você aplica as coisas boas. Que as coisas boas vêm através da santa palavra de Deus, palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viva a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e deixa a palavra de Deus penetrar sempre, durante toda a sua vida, na sua mente, que desce para o seu coração. Porque Deus te ama e Ele te abençoa. Os 7 sentidos dentro de nós, seres humanos,
que são recebidos, o primeiro que eu falei, através do nosso espírito, segundo, da nossa alma, terceiro, da nossa mente, e o quarto sentido, que recebe sentidos, é o coração. Vamos ler aqui a Santa Palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz assim a Santa Palavra do Senhor: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus manda o profeta na casa de Davi. O rei Davi ainda não era rei, era uma criança. O pai de Davi era Jessé, e quando Jessé recebe o profeta, glória a Deus, que veio para ungir Davi, Jessé olha para a aparência e ele vê os irmãos mais velhos de Davi. Mas Deus diz na sua palavra: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, que foi ungir Davi como rei, Jessé, o pai de Davi, coloca seus irmãos na linha de frente. Mas Deus diz a Samuel essas palavras que eu mencionei aqui nessa palavra do Senhor, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Davi foi um dos 3 maiores reis da terra. Davi foi o rei de Israel, pai do rei Salomão, o mais sábio nascido de carne que já existiu e mais rico, glória a Deus. Davi foi um grande rei, glória a Deus. Mas antes dele ser rei, glória a Deus, ele tem que ser ungido. E quando Samuel vai na casa de Jessé, Jessé vê a aparência dos irmãos maiores de Davi. Mas Deus traz a verdade, porque Deus conhece tudo. Deus conhece mente, vontade, desejo e coração. Nós olhamos para a aparência, mas Deus vê o coração. Glória a Deus, glória a Deus. O nosso coração, ele tem sentidos? O nosso coração, ele recebe as mensagens que são transmitidas na nossa mente. Como eu falei, a mente, existe a mente de cima e a mente de baixo, a submente do coração. Aquilo que você recebe aqui, transfere para baixo. Existe uma ligação em um super tempo real, no mesmo momento, quando você pensa, você sente aqui. Então, como eu falei, se você receber boas informações aqui, você desce para o coração, porque é aqui que sai o desejo para a vida. Mas se você recebe informações mais aqui, você não deixa descer, e toda a informação que você receber aqui, glória a Deus, que venha gerar uma certa dúvida, você tem que pulverizar, você tem que lançar fora, glória a Deus, só desça o que você tem certeza, porque é no coração que sai o desejo para a vida, como diz na palavra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que eu vou citar aqui o verso. Provérbios 4, 23 diz assim: Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Procede a vida, vem do teu coração. Você recebe as informações, em primeiro lugar, através da tua alma, como eu falei. E em segundo lugar, através da tua mente, do núcleo de cima. Como eu falei, nós temos duas mentes, a mente de cima e a submente de baixo. Existe uma interligação entre a mente de cima e a submente de baixo, que é o coração, que sai os desejos para a vida. Glória a Deus. Como eu falei, repito, glória a Deus. Recebemos informações através da alma, da vista e dos ouvidos, que são sentidos nossos e da nossa mente. Glória a Deus, glória a Deus. E só vem descer para o seu coração para ser aplicado aquilo que é bom. O nosso coração, ele é movido por sentidos. Deus, quando ele quer realizar algo na vida de alguém, ou quando ele quer fazer algo na terra, que ele quer usar um servo dele, Deus coloca um desejo no coração para aquilo venha a ser feito. Glória a Deus. Tudo que existe, só existe porque Deus permitiu. Deus pode livrar alguém ou permitir que algo aconteça. E tudo vem através do coração. Falo de coisas boas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, nosso Deus, ele dá ordem no nosso coração para algo vir ser executado, seja em todas as áreas da vida. Se você quiser construir uma casa e Deus quer te abençoar para que você venha construir uma casa, você abrir um comércio, uma empresa ou até uma igreja, se você tem um chamado autêntico, genuíno, verdadeiro do céu, o chamado de Deus para ser um pastor, glória a Deus, na obra do Senhor, Deus vai tocar no seu coração
Ele vai usar alguém em profecia, que é o dono de profecia para você, ele vai estar confirmando até o momento certo de algo ser executado, glória a Deus, e Deus vai tocar no teu coração para você iniciar a obra do Senhor, que não é sua, é de Deus, glória a Deus. Se você tem um chamado de Deus, glória a Deus, glória a Deus. Como também, se você quiser comprar um automóvel, quiser abrir uma empresa, um comércio, quiser abençoar alguém, quiser fazer algo ao teu benefício ou à tua família, que Deus quer que você venha fazer, Deus vai tocar no seu coração, porque você tem um espírito, alma, que está conectado com Deus, se você serve a Deus, glória a Deus. E se alguém não serve, mas Deus quer usar alguém que não serve a Ele para abençoar, Deus também vai tocar no coração dessa pessoa, porque Deus fala com todos, mas nem todos são salvos, mas que todos venham a salvação, para que essa pessoa que recebeu uma mensagem de Deus, uma ordem de Deus no coração, venha executar tal coisa para o nome do seu Deus. Deus dá ordem ao coração. Tudo que você vê ao seu redor, em todas as direções, foi Deus que permitiu o homem, que é a mulher, construir. E todas as coisas de inovações que existem no mundo, o interessante é que as pessoas atribuem a pessoas, mas eu repito, eu falo isso sempre nos meus vídeos, os dons, a capacidade, o potencial, a aptidão, a habilidade e a visão para construir algo, vou falar em divisão nesse vídeo, que é nos nossos sentidos, é Deus que dá ao indivíduo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O indivíduo se torna um visionário, seja o homem, seja a mulher, e através dessa visão que vem à existência, seja uma igreja, a obra do Senhor, para a salvação da alma, que é tudo na vida em primeiro lugar, seja um comércio, uma empresa, uma indústria, qualquer área que venha abençoar vidas, tanto servos do Senhor, como as pessoas do mundo que Deus ama, mas Deus quer que seja salvo. O fato de Deus permitir que alguém tenha algo material não quer dizer que está salvo. Não tem nada a ver. Salvação é a parte de algo material. Deus quer salvar porque Jesus veio para salvar. A morte de Cristo, a bênção de Deus é para a salvação. A coisa material está distante disso, mas Deus abençoa também na terra aqueles que servem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Ele permite pessoas também ter coisas na terra, mas não quer dizer que está salvo. Então, assim, tanto os salvos como não salvos, Deus toca no coração para que algo venha a ser feito, construído, porque vai abençoar o mundo, e o mundo pertence a Deus. Tudo que existe pertence a Deus. A propriedade, já fiz um vídeo sobre isso, pertence a Deus. O que é a propriedade? A alma, o espírito, o corpo, os animais, a natureza, o mundo vegetal, animal, o universo é a propriedade e ela pertence a Deus. E Deus faz como Ele quer, como Ele quiser, com a sua propriedade. Ele usa o que Ele quer, Ele abençoa o que Ele quer, porque tudo é dele, glória a Deus. Então Deus toca no coração e Deus dá uma ordem para alguém vir a construir algo para abençoar não só a sua própria vida, a sua família, mas também as pessoas que servem a Deus e as pessoas que eu desejo que venham a servir a Deus. Glória a Deus. Então, nosso coração, ele recebe ordem de Deus. O nosso coração recebe informações da nossa mente, do núcleo de cima da nossa cabeça, informações do nosso espírito, informações da nossa alma. O nosso coração, ele recebe as informações, porque é daqui que nasce, que sai os desejos e a vontade para ser executado. E quando Deus dá uma ordem a você, que você venha fazer, é o seu coração trabalhando com a ordem que Deus deu para que algo venha a ser executado, porque Deus faz toda a sua vontade na terra. O seu coração recebe ordens de Deus. O seu coração recebe informações da sua mente, informações da sua alma, informações do seu espírito. E o seu coração, glória a Deus, é onde vem os desejos para a vida. Como diz aqui em Provérbios 4:3, acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Que você venha fazer através das suas decisões, que venha através do seu coração só coisas boas para a sua vida, sua família e, em primeiro lugar, que o seu coração venha atuar através de todo o querer e a vontade de Deus para a tua vida, porque Deus é Senhor, Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor para você, não agora no presente, mas também no futuro, porque Deus vai no futuro e volta, glória a Deus, para te abençoar. Ele sabe o que é melhor para você. Então, quando você vier fazer algo, primeiro, dobra o joelho, ora, conversa com Deus, louva, ora, jejua, fala com Deus.
Deixa Deus te dar a resposta final para você tomar uma decisão. Quando eu der a resposta final, quando você receber a resposta de Deus, que vem na tua mente, no teu coração, porque Deus não atua apenas no teu coração. Deus atua no teu espírito, na tua alma, na tua mente, no teu coração e em todo o teu ser. Glória a Deus. Então, quando Deus te der a resposta, aí você vai agir de acordo com o querer e a vontade de Deus para a tua vida. Porque a vontade de Deus, como diz na palavra do Senhor, é boa, perfeita e agradável. O coração recebe também sentidos para a vida. Em primeiro lugar, do nosso Deus. Em segundo lugar, da mente, da alma e do espírito. Glória a Deus. O quinto sentido que recebemos, eu quero falar aqui, é sobre a nossa vista. É sobre aquilo que nós vemos. Glória a Deus, que nós recebemos. Vamos ler aqui a Santa Palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Diz assim a Santa Palavra do Senhor: porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Vista é aquilo que nós enxergamos. Haverá momentos que a vista vai ser a sua inimiga, porque você vai ver algo e nem tudo aquilo que você vê é aquilo que você acha que é. Então, quando você vem andar por fé, é você confiar em Deus e não apenas por aquilo que você está vendo. Eu estou aqui gravando um vídeo no quarto, aqui na minha casa, eu estou vendo tudo que está ao meu redor. Glória a Deus, glória a Deus. Mas eu tenho fé. Se é assim Deus querendo hoje, Ele pode operar um grande milagre na minha vida. Eu não preciso ver o que Deus venha fazer. Eu creio que Ele pode fazer. Independente da situação, Deus pode realizar milagre qualquer hora do dia. Porque vem andar por fé, fé em Deus e não por vista. Glória a Deus. A vista mostra o que é. Glória a Deus. Isso aqui eu vou falar um pouco depois, lá na frente. Quando eu vim falar de visão, que é o sentido que nós também temos. A vista mostra o que é. É aquilo que está ao nosso redor, no nosso direcionamento. Até onde a tua vista consegue ver, até onde, glória a Deus, você consegue enxergar. Isso é a tua vista. A vista não é a visão. Daqui a pouco falarei disso. A visão está dentro da mente do coração. Mas a vista é aquilo que vemos, o que está à nossa frente. Então que você viva por fé em Deus, confiando em Deus, acreditando em Deus, e não por vista. Não é a situação presente que você está vivendo. Eu não conheço a situação que você está vivendo e vivenciando. Não conheço. Não sei o que você passa, o que está acontecendo. Mas se você estiver vivendo uma situação contrária, inadequada, entenda, esse não é o quadro final da tua vida. Se você tem fé em Deus, se você serve a Deus, se você confia em Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero dizer que a luta, ela tem uma data para começar e uma data para terminar. Então aquilo que você está vendo agora no presente, eu quero dizer, não vai ser o teu final. Deus tem um final de bênção, de milagre e de vitória para você e para a tua família. Então não viva apenas pela vista, pelo aquilo que você vê que está acontecendo ao seu redor. Viva por fé, porque a tua vista, haverá momentos que ela será a tua inimiga, mas a tua fé, a tua aliada, porque a vista é aquilo que você vê, mas a tua fé, ela vem do teu espírito, da tua alma, do teu coração, da tua mente, e com fé em Deus, saber que Deus é o Deus do impossível, que Ele pode fazer o impossível virar possível na tua vida, hoje e sempre, porque Ele é Deus. Vamos ler também aqui a Santa Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos, capítulo 1, verso 9 e 10, diz assim a Santa Palavra do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E quando, 9, 10 e 11, 9, e quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens, vestidos de branco. 11, aos quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim, como para o céu o viste, e, aleluia, glória a Deus. Jesus, quando estava com seus discípulos, ele subia aos céus e ele vai voltar no arrebatamento da igreja, onde só os salvos virão. O arrebatamento da igreja tem 2 fases. O primeiro, só a igreja vai ver. O segundo, ele em glória e majestade, no último dia da grande tribulação, vindo com nós a igreja. Então os discípulos viram, através da sua vista, Jesus subindo. Os discípulos viram Jesus subindo aos céus, glória a Deus. Como diz no verso 10,
e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. 11. Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Eis Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Jesus ia voltar, como eu falei. Glória a Deus, glória a Deus. Então, aquela vista que eles viram foi uma vista abençoada. A nossa vista, é o que vemos, ela traz momentos de alegria, momentos de paz, momentos de gozo para nós, que devemos deixar penetrar em nós para vivermos. A vista, ela nos abençoa, glória a Deus. Mas por que eu falei que haverá momentos que a vista não vai ser boa para nós? Se tem a palavra vista, será momentos que ela será nossa inimiga, porque vai haver coisas que são boas para você e você vai enxergar como ruins. Então você tem que enxergar o que é certo e o que é errado e trazer uma interpretação correta sobre aquilo que você está vendo, que vem através da sua vista e não da sua visão. Glória a Deus. Porque o que vemos que penetra em nossos olhos vem através da vista, e a vista, ela é os nossos sentidos humanos, material e não espiritual, que cria também sentido em nós através da vista. Então os discípulos viram Jesus subindo aos céus. Isso é poderoso, isso é grande, isso é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso é tudo na vida. E sobre o primeiro verso que você tem aqui, nessa parte, nossos sentidos sobre vista, 2 Coríntios 5,7, porque damos por fé e não por vista, que você venha andar por fé e não por vista. Como eu citei aqui também, em glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Atos 1, 9, 10 e 11, dando destaque ao verso 10 e 11, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. 11. Aos quais disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Eis Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes. E eles tiveram a vista abençoada. A vista, ela é abençoada, ela nos abençoa. Foi Deus que criou a nossa vista. Mas você tem que ter cuidado sobre aquilo que você vê e sobre o que você interpreta, para que você não venha ver uma coisa boa e achar que é errada, e uma coisa errada achar que é boa. Peça a Deus discernimento sobre a sua vista, sobre aquilo que você vê e o que penetra em você, que faz parte dos teus sentidos para você viver, para a sua vida. A sua vista é uma bênção de Deus, é uma bênção do céu. Que Deus venha abençoar a tua vista, aquilo que você vê. Mas a vista, ela traz sentidos, como eu falei. A vista traz interpretação, glória a Deus. A vista traz observação, que a observação e a interpretação daquilo que você vê, você venha a ter a interpretação correta, glória a Deus. Eu mencionei aqui, no meu vídeo, sobre o mundo, glória a Deus, sobre a visão do mundo. A visão e a vista do mundo é a forma como você vê e interpreta o mundo ao seu redor. Como você interpreta as coisas que estão ao teu redor. Que você venha trazer um entendimento puro, genuíno e autêntico daquilo que está ao teu redor, através também da sua vista, sabendo o que é certo e o que é errado, o que se deve aplicar e o que não se deve aplicar. Porque a vista é bênção de Deus para a tua vida. Mas a vista pode gerar momentos contra você, momentos ruins. Aí a vista vai sair de amiga, de algo abençoado, para algo que venha te prejudicar, se você vê aquilo que é errado e aplicar como certo. Isso é errado. Que a sua vista não venha fazer isso. Se você vir observar algo que é errado e aplicar como certo, você precisa observar e ver aquilo que é certo e aplicar como certo, e aquilo que é errado e lançar fora e nunca aplicar, para que a tua vista venha a ser sempre a tua aliada, porque a tua vista, ela é bênção para a tua vida. Glória a Deus, glória a Deus. E não venha atuar como inimiga, mas sim como a tua aliada. A vista é um dos teus sentidos, ela está nos teus olhos, é aquilo que você vê, e a vista, ela traz um alinhamento e um direcionamento em linha reta, no tempo presente, para a tua mente, o teu coração e a tua alma. Glória a Deus, glória a Deus. Isto é
à tua vista e também para o teu espírito, glória a Deus, que são elementos espirituais, que você é um ser espiritual, habitando em um corpo, glória a Deus, glória a Deus. O sexto sentido que nós recebemos dentro de nós, que eu quero trazer aqui para você, glória a Deus, é a visão. A visão é o sentido que nós temos. A visão ela é diferente da vista. A visão trabalha através das capacidades mentais e no coração, que chega primeiro na nossa alma e transfere para nós. Isso é visão. A visão ela é muito poderosa. As pessoas falam de visão, mas não sabem o que é visão. Eu já fiz um vídeo falando sobre visão. E os sentidos das visões, que eu não vou abordar aqui, mas vou abordar alguns elementos sobre o sentido, sobre aquilo. A visão, ela é mais poderosa do que a vista. A visão atua em nós, no nosso espírito, na nossa alma, dentro da nossa mente e no nosso coração. Vamos ler aqui a Santa Palavra de Deus se encontra no livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Diz assim a Santa Palavra do Senhor: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo de Deus desceu entre os discípulos e habitou neles. Eles falaram em variedades de línguas. Foi um milagre, foram bênçãos dos céus. Foi um dia de regozijo, de alegria, um dia de glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso Deus. E quem serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem o aceita como Salvador da sua vida, recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita, como ele habita em mim, e no servo do Senhor, que serve a Deus. Ele é o nosso amor, o nosso ajudador. Aleluia, glória a Deus. Ele é o nosso orientador, ele é tudo nossa vida. Para a vida na terra e salvação da alma, que você venha servir o nosso Deus, para você receber o Espírito Santo de Deus, para você se tornar filho e filha de Deus, e o próprio Deus habitar em você. Isso é tudo na tua vida, para você viver e para você ir para o céu de glória, glória a Deus. Então diz aqui a Santa Palavra do Senhor, Joel 2, 28, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão sonhos, vossos mancebos terão visões, os vossos mancebos terão visões. Profetizarão também falou aqui. Profecia é um dom, glória a Deus. Hoje, as pessoas têm um dom de profecia, que chamamos educadamente de profetas, mas ali está usando um dom que é de Deus, que deu Deus para tal pessoa administrar, para profetizar, para abençoar a obra de Deus na terra, glória a Deus. E Deus tem algo diferente com cada um nessa terra. Toda a profecia que é entregue a alguém, todos que servem a Deus, que são milhões de pessoas, Deus entrega de uma forma diferente, glória a Deus. Por quê? Porque Deus trabalha diferente com cada um dos seus servos aqui na terra, glória a Deus. E os vossos mancebos terão visões, glória a Deus. Existem alguns tipos de visões. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre visões, e Deus dá visão a nós, glória a Deus, glória a Deus. Mas como é que essas visões estão em nós, nossos sentidos? Existem visões espirituais e através das nossas capacidades. Quais os tipos de visões que existem? O primeiro tipo de visão está dentro das capacidades mentais, na imaginação, como você vê as coisas, glória a Deus. Quando alguém vai construir algo, ele tem uma vista, ele atua com a vista, ele vê um terreno sem nada. A vista mostra o quê? A vista mostra um terreno. A vista mostra algo sem nenhuma formação, algo sem vida. Mas a visão mostra o que poderia ser. Quando alguém vai criar algo de grande, construir uma indústria, glória a Deus, ou algo para ser construído para abençoar vidas em qualquer área da vida, uma igreja, um ministério em primeiro lugar, glória a Deus, ele chega e vê um terreno, mas a visão é Deus que dá na mente para algo ser construído. Então a visão ela atua em primeiro lugar para o reino de Deus, em segundo lugar para abençoar as pessoas da terra, tanto os servos do Senhor como aqueles que não servem,
seja em empresas, em comércio, construir uma casa, construir um carro. Quando você vê um carro, ali você está vendo a mente do Criador, mas a pessoa que criou aquele carro, primeiro ele recebeu, assim eu creio, uma orientação de Deus. Deus dá uma visão na mente dele para criar algo, e quando aquele algo é criado, ele vai abençoar as demandas do mundo. Então a visão, eu tenho um vídeo sobre isso aqui, tá? Não vou falar muito sobre visão, tá? Não vou falar muito sobre visão, eu podia falar aqui um bom tempo sobre visão. Eu quero trazer apenas um elemento básico sobre o meu conhecimento sobre o que é visão, para que você venha um entendimento. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre visão, um vídeo um pouco maior, glória a Deus. Então a visão, ela trabalha primeiramente na capacidade mental, porque tudo que existe vem de Deus. Deus, quando quer criar algo, ele vai dentro dele, ele mesmo cria, ele usa pessoas para que aquilo venha a ser criado. Quando leva-se para aqui a Terra, Deus criou o universo, mas aqui na Terra, Deus cria as coisas, ele nos usa para criar as coisas. Tudo que você vê na sua frente foi Deus que criou, que veio de Deus para alguém criar. O homem cria, mas em essência é verdade, quem criou primeiro foi Deus que deu a capacidade, o potencial, a aptidão, o conhecimento, glória a Deus, o caminho para a pessoa vir a criar através de uma visão. Eu estou usando o smartphone aqui, então o criador desse smartphone, as pessoas veem ele como o criador. Na Terra ele foi tido como o criador, mas em verdade, em essência, quem criou esse smartphone foi Deus. Assim como essa cortina aqui, o ar-condicionado nesse quarto, tudo que é na minha casa, no mundo, foi Deus que criou através de uma visão dada ao homem para ele vir a criar. A Deus colocou dentro dele potencial, capacidade, habilidade, aptidão e dons para vir a criar. E tudo que existe vem também através de um pensamento, é o pensamento que Deus coloca dentro do homem. Glória a Deus, dentro do ser humano. O pensamento que alguém venha criar algo, muitas vezes, Deus permite alguém criar porque somos imagem e semelhança de Deus. Mas muitas criações, foi Deus que colocou o desejo para se criar. Então Deus toca na nosso pensamento, que vai criar um pensamento que a gente acha que é nosso, mas vem de Deus. Daí surge uma ideia que está sendo produzida na nossa cabeça, mas vem de Deus. Quando a ideia está sendo criada, da cabeça, como eu falei, temos duas mentes, a mente de cima e a mente de baixo, que é a submente do coração, da cabeça, que é ligada diretamente ao coração, desce para o coração, e aqui está o desejo de criar. Glória a Deus. Então a visão, ela trabalha primeiro com a mente, através da capacidade de imaginar, de ver e de entender, e de Deus mandar para nós informações para algo ser criado. A visão também trabalha com o coração, daqui que saem os desejos para a vida, como eu li aqui na palavra do Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, no livro de, glória a Deus, eu li aqui um pouco nesse instante, Provérbios 4, 23, acima de tudo guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É do coração que vem os desejos também, através do querer e da vontade de Deus, glória a Deus. Então Deus toca no coração para que nós venhamos criar algo que Deus quer que nós crie, que está enquadrado com a visão. Então a visão ela está na mente, a visão está no coração. São as visões humanas, naturais, que em primeiro lugar vêm de Deus. Também tem as visões espirituais, que em primeiro lugar vêm de Deus. A primeira visão espiritual que existe é a visão de sonhos, que é um dom espiritual que Deus dá. E eu tenho esse dom. Deus mostra as coisas a mim, antes de acontecer, através de sonhos, em visões, Deus mostra a mim. Glória a Deus. Também existe outro tipo de visão, que é a visão materializada. Esse tipo de visão eu ainda não tenho, eu tenho para outra área. Glória a Deus, glória a Deus. Esse tipo de visão materializada, glória a Deus, de Deus mostrar algo, glória a Deus, é pessoas que se avançam e dizem assim, olha, Deus está mostrando algo. Deus mostra alguém de olhos abertos na sua frente, uma visão de algo acontecendo, e para entregar a pessoa, glória a Deus, ou sobre a própria pessoa, glória a Deus, Deus mostra uma visão materializada na sua frente, algo espiritual. A pessoa com olhos abertos ou com olhos fechados, isso também é um dos sentidos da visão. Então a visão tem sentidos na mente, no coração, através de revelação de Deus quando alguém está dormindo, e a visão também tem sentido através de uma imagem materializada na mente. Isso é visão que Deus dá. Existe a quinta visão, que é através dos sentidos da nossa alma.
a nossa alma sente algo que vier para fazer, que vem também através de uma visão que Deus dá a nós, glória a Deus, glória a Deus. Porque tem a visão na mente que Deus coloca, a visão no coração, o dons de visões, como eu falei aqui, né? No sentido espiritual, que é sobre nós dormimos e temos visões sobre o futuro. Eu tenho esse dom de visão. E o dom de visão, que é uma imagem materializada na frente de alguém que serve a Deus, glória a Deus, para abençoar a sua vida, como a vida de alguém que ele vem entregar uma visão que Deus deu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a visão da alma são os sentidos da alma, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu podia falar, como volto a dizer, um pouco mais sobre visão. Eu tenho um entendimento sobre o que é visão. Mas eu quero trazer apenas algo básico para você, para trazer um certo entendimento sobre o meu vídeo, sobre os 7 sentidos. Glória a Deus. Diz aqui na palavra de Deus, no livro de Números, capítulo 2, verso 6. Então disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, é o Senhor, aqui Deus falando, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos, falarei com ele. Eu tenho esse dom de visão. Deus fala comigo e mostra as coisas a mim através de sonhos. Lugares que eu viajei, pessoas que eu vi, glória a Deus, e que eu conheci. Antes, Deus mostrou a mim em sonhos coisas que iam acontecer comigo lá no futuro. Deus antes mostra a mim em sonhos. E no livro de Números 2,6, diz assim essa palavra do Senhor. Eu quero repetir para você. Então disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos, falarei com eles. Deus fala com servos do Senhor através de sonhos e de visões, para quem tem esse dom. Nem todo mundo tem os mesmos dons na obra do Senhor, mas esse dom de visão, de eu mostrar as coisas em sonhos, eu tenho, glória a Deus e glória a Deus. Então nós temos modelos de visões, tanto no sentido capacidade humana, como capacidade espiritual, mas todos esses dons são espirituais, tanto na mente, para vir realizar algo, no coração, com ordem para fazer algo, como na mente também, ordem para fazer algo, descer para o coração, que são os desejos da vida para se fazer, como materializado na mente, materializado nos olhos, os olhos abertos ou fechados, sobre a visão que Deus dá a um servo do Senhor, como também dormindo, glória a Deus. Diz assim também aqui em Habacuque, verso 2, capítulo 2, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso aqui é muito poderoso. Isso é muito poderoso que diz aqui em Habacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna-se bem legível sobre tábuas para que a possa ler quem passa correndo. Glória a Deus. É uma visão materializada em forma escrita. Glória a Deus. Tudo o que você vê, que está vendo através da tua vista, é uma visão. Tudo o que é criado antes é uma visão. Tudo o que existe criado é uma visão. Seja uma veste, seja uma comida, seja uma empresa, seja qualquer área, uma televisão, um smartphone, um carro, um avião, é uma visão antes Deus colocada em um homem e uma mulher para se tornar algo materializado, para trazer benefícios e abençoar as demandas do mundo. Tudo isso nasceu num tempo certo. O mundo tem 6.000 anos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A arca de Noé, Deus falou com Noé, glória a Deus, glória a Deus. Foi na época certa, glória a Deus, glória a Deus. Os carros que existiam na época com cavalos, glória a Deus, eram os carros feitos na época. Foi um entendimento que Deus deu ao homem para criar a visão que o cavalo podia conduzir um carro, glória a Deus, glória a Deus. No livro de glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, de Habacuque, de 2, como diz aqui Deus mostra algo escrito, que Deus deu a visão ao homem, e ela foi escrita para quem possa passar correndo, alguém que passe e leia aquilo que Deus escreveu, que se torne legível. Glória a Deus, glória a Deus. No livro de Naum, capítulo 4, há mais, eu acredito, de 3.000 anos atrás, fala dos carros. Lá no livro de Naum fala que os carros correriam como tochas incendiadas na cidade. Hoje, os carros têm luzes, nós dirigimos carros, então os carros foram profetizados lá, há quase 3.000, 4.000 anos atrás.
Glória a Deus, glória a Deus. E hoje, Deus deu uma visão lá no passado e hoje ela está sendo concluída. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então Deus fala através de visões, tanto no sentido espiritual, como na capacidade humana, para que algo venha a ser criado, e no sentido espiritual, para abençoar a obra do Senhor e abençoar vidas e famílias de pessoas. Glória a Deus, que Deus quer falar com a pessoa sobre algo futuro, algo que vai acontecer, sobre livramento, sobre bênção, sobre milagre, sobre vitória, no sentido espiritual, como também sobre abençoar no lado material, para abençoar as demandas do mundo. E tudo é visão, e toda visão é espiritual, e toda visão vem de Deus para abençoar vidas na terra. Tudo o que existe materializado, que o homem criou, foi uma visão que veio da mente e do coração de Deus para usar o homem para ser criado. E tudo o que vem abençoar a obra de Deus, tudo o que existe, veio do coração de Deus, da mente eterna de Deus, que ninguém nunca entende e compreende. A mente eterna de Deus é tudo. Tudo o que existe, que veio a existência, foi Deus que criou. Deus criou o universo em um momento, unidade indivisível de tempo. Através do poder da sua palavra, Deus criou o universo. Salmos 33, verso 6. Ele falou e tudo se fez. E ordenou, tudo foi feito. Quando Deus quer criar algo, Ele vai dentro dele e Ele mesmo cria. E quando Deus quer criar algo para abençoar a terra, Ele vai usar homens e mulheres para que aquele algo seja criado. E Deus coloca um sentimento, uma vontade, uma ordem e materializa um pensamento na mente e um desejo no coração para que aquele algo venha a ser criado para abençoar a própria vida da pessoa, a sua família, para abençoar o mundo através de uma visão nas capacidades mentais, nos sentimentos mentais. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Na mente de um indivíduo, de um ser humano, seja homem, seja mulher, e no coração, Deus também dá visão ao coração. Deus dá ordem ao coração de alguém para que algo venha a ser criado. E as pessoas pensam que foi aquela pessoa que criou, quando na verdade foi Deus que criou para abençoar aquela pessoa, sua família e o mundo. Glória a Deus, glória a Deus. Isto é visão. E visão também é para abençoar a obra do Senhor e a vida de um servo do Senhor. Como Deus me abençoa, eu tenho um dom de visões quando eu estou dormindo. Glória a Deus. Sobre algo futuros e presentes, glória a Deus, glória a Deus. E também através do dom de visão espiritual. Quando alguém está dormindo, Deus está falando, como eu li aqui no livro de Números 12, 6. Então disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos, falarei com ele. Deus fala comigo em sonhos. Glória a Deus. Como também o dom de visão sobre Deus, mostrar uma imagem a um servo do Senhor, uma serva, que tem um dom de visão, que mostra na sua frente uma imagem, esteja ele com o olho aberto ou fechado, para abençoar a sua família, a si próprio e a pessoas que ele quer entregar aquela visão que é de Deus. Glória a Deus. Como também eu creio, visões que vêm sentimentos da alma, que é Deus que coloca em nós, nosso espírito, nossa alma, para abençoar o mundo. Glória a Deus. Porque Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. A vista mostra o que é, mas a visão mostra o que poderia ser. Você vê algo e passa a construir algo através da visão em um ambiente que ninguém dava nada pelo aquele ambiente. Mas a visão quem dá é Deus, para que você venha fazer, para abençoar a terra e o nome de Deus ser glorificado. E o nome de Deus é glorificado através da visão que Ele te dá, seja no sentido espiritual, para a vida de alguém, para a sua vida ou para a obra dele, ou também para a sua vida, que Deus vai te usar para você criar algo, para abençoar o mundo e as suas demandas, e o nome do seu Deus ser glorificado através da sua vida. Isso é visão, é algo muito poderoso na vida, que é totalmente diferente da vista. Vista através dos olhos, visão está dentro de nós. Glória a Deus, que Deus atua em nós, em todas elas, um sentido espiritual, glória a Deus, através de dons espirituais ou através de visões que Deus dá em nós, nos nossos sentidos, na mente e no coração e na nossa alma, no nosso espírito, para o nome do seu Deus ser glorificado através da nossa vida, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é Deus. O último sentido que nós humanos recebemos, glória a Deus, é o sentido do ouvir. Vamos ler aqui a santa palavra do Senhor, que se encontra no livro de
Glória a Deus, glória a Deus. João, capítulo 8, verso 47, diz assim a santa palavra do Senhor: aquele que pertence a Deus, o ouve, que serve a Deus, o que Deus diz, vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Quem não serve a Deus não vai dar ouvido sobre o que Deus fala, mas quem serve ao Senhor e é temente, obediente a Deus, vai dar ouvidos a Deus. O nosso ouvido, ele tem sentidos para ouvir, em primeiro lugar, a voz de Deus na nossa vida e para ouvir tudo que está ao nosso redor, seja a nossa própria voz, como a voz de tudo que está ao nosso redor, todo tipo de som que circula no ambiente que estamos. Glória a Deus. Dar ouvidos à voz de Deus é tudo, como diz a santa palavra do Senhor, João 8, 47. Aquele que pertence a Deus o ouve, o que Deus diz, você não ouve, porque não pertence a Deus. Quem serve a Deus, ouve as palavras do Senhor. Quem serve a Deus, segue a Bíblia Sagrada, a sua palavra. Tem fidelidade, tem amor ao nosso Deus, ao nosso Jesus Cristo. Faz o querer e a vontade de Deus. Mas quem não serve, não tem temor a Deus. E tem uma vida de destruição, de desordem. E o final é inferno, lago de fogo e enxofre. Se você não serve a Deus, venha servir a Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dá ouvidos a Deus. Dá ouvidos à sua palavra, a Bíblia Sagrada, e fazer toda a vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus vai te abençoar aqui na terra. E quando você vier a sair da terra, você vai para o céu eterno, glorioso, maravilhoso, a vida eterna nas mansões celestiais, no céu. Ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus diz sobre nós, focar no que Deus diz para nós fazermos e sobre o que nós somos, porque se o nosso Deus não conhece, é tudo na nossa vida. Foque sobre o que Deus diz, quem você é, foque sempre na palavra de Deus, hoje e sempre, porque a palavra de Deus é tudo na tua vida. Glória a Deus. Vamos ler também aqui Mateus capítulo 13, verso 11. Diz assim a santa palavra do Senhor: pois eu digo a verdade, muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus fala para os discípulos sobre os profetas antigos, que mencionaram que ele, Jesus Cristo, viria à terra para nos salvar, para morrer por nós numa morte de cruz, glória a Deus, para que temos o direito de morar no céu eterno. Jesus foi mencionado também lá no Antigo Testamento, através do profeta Isaías, Esdras, Malaquias, glória a Deus. Lá, glória a Deus, em Gênesis, quando Adão tinha pecado e o inimigo estava em forma de uma serpente, e Deus fala para o inimigo, mas ele não entendeu, tá? Que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, glória a Deus. Depois de 4.000 anos que Adão pecou, Jesus Cristo veio morrer por nós na cruz do Calvário e hoje temos o direito, através do seu sangue carmesim, de morar no céu eterno. Glória a Deus, glória a Deus. Então diz aqui em Mateus capítulo 13, verso 11, pois eu digo a verdade, muitos profetas justos desejaram, homens que falaram que Jesus vinha à terra, mas não viram Jesus, desejaram ver o que vocês estão vendo. Os profetas, os discípulos do Senhor no Novo Testamento, eles estavam vendo Jesus na sua frente. Eles estavam ouvindo o que Jesus falava, glória a Deus. Desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, porque eles foram do Antigo Testamento. Glória a Deus, glória a Deus. Ouvi o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus estava na frente dos discípulos, antes dele ser sacrificado na cruz do Calvário. Aquilo foi tudo na vida dos discípulos. Eles andaram e conviveram com Jesus. Eles ouviram palavras de Jesus Cristo, que hoje nós ouvimos e vemos através de um louvor, de uma palavra, porque Deus continua falando, usando seus servos na terra, glória a Deus, através da santa palavra de Deus, que é Deus falando puramente, perfeitamente, de Gênesis a Apocalipse, glória a Deus. Mas a pessoa de Jesus Cristo naquela época, os discípulos do Novo Testamento o viram e o ouviram, e não do Antigo Testamento, que profetizaram que Jesus viria à terra, glória a Deus. Então Jesus fala com os discípulos, eles estavam ouvindo, sentindo o que as pessoas mencionam sobre você. Praticamente quase tudo que é mencionado, não tudo, quase tudo não é verdade. Porque você
não se conhece a você mesmo. Você tem uma ideia de quem você é. Ninguém te conhece completamente, mas só Deus te conhece. Então o que Deus diz que você é, dê ouvidos, porque só Deus te conhece antes de você nascer, na concepção da tua mãe, glória a Deus. Antes de você estar com o corpo informe, Deus já te conhecia, como diz lá no Salmos 139. Deus conhece a tua alma, o teu espírito, o teu coração, a tua vontade, a tua mente. Deus conhece todo o seu ser, antes de você vir nascer, porque Ele permitiu que você viesse a nascer. Glória a Deus, glória a Deus. E os seus ouvidos são dos sentidos naturais que você tem. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque no meu ouvido aqui temos 2 sentidos espirituais e os 5 naturais, mas são aliados também com os sentidos espirituais. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então você tem que ter cuidado com o que você ouve, o que entra na sua mente, porque o que você ouve vai para a sua mente, que é a mente de cima. Glória a Deus. E sobre o que você ouve, que desça só o melhor para a sua mente de baixo, a submente, que é o coração, para que você venha botar em prática. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você precisa apenas colocar em prática na sua vida coisas boas, em primeiro lugar, sobre o que Deus diz quem você é, porque só Deus te conhece, sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que você ouve, que você entende que é bom, que é maravilhoso, você aplicar para a sua vida, para a sua família, para a obra do Senhor, se você serve a Deus, para todas as áreas e segmentos que você vive aqui na terra. Porque eu vi a palavra de Deus, a voz de Deus é tudo na vida, e eu vi o que é bom e aplicar o que é bom é tudo na tua vida. Glória a Deus, abençoa a tua vida. São dos sentidos humanos, é o nosso ouvir, glória a Deus. E é poderoso e é transformador para a nossa vida. Mateus 13:11, repetindo. Pois eu digo a verdade, muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus falando com os discípulos sobre os profetas que mencionaram o nome dele, que ele vinha à terra, morreu por nós na cruz do Calvário, mas não viram. Mas os discípulos daquela época, como Paulo, Pedro, Mateus, Lucas, João e demais, viram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua frente a frente com eles, vendo e ouvindo. Hoje, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está com um corpo glorioso no céu de glórias e nós, servos do Senhor, o veremos face a face durante toda a eternidade. Glória a Jesus. Ouvir algo importante e fazer coisas boas sobre ouvir. Ouça o que Deus diz sobre você. O que Deus fala, quem você é. Porque só Ele te conhece. Antes de você vir à existência. Salmo 139. Você ainda no ventre da sua mãe. Se Deus fez promessa a você, ouça as promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Ouça o que tem a palavra do Senhor, através da Bíblia Sagrada. Quando você lê em voz, ouça a sua voz, através da Santa Palavra de Deus, porque a palavra de Deus é pura, perfeita. Gênesis e Apocalipse. Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu a você. Se Ele fez promessa a você, Ele vai cumprir. Se você permanecer fiel a Deus e a sua palavra, glória a Deus. E sobre a vida, ouça coisas boas para você vir aplicar na sua vida. Porque o ouvido faz parte do nosso corpo humano. Faz parte dos nossos sentidos. Mas nosso ouvido, ele traz sentidos para a nossa vida, para ser aplicado em a nossa vida. Então, ouça coisas boas e aplique. E se você vem a ouvir coisas ruins, lance fora e aplique apenas as coisas boas que você ouve. No Salmos 6:9, diz assim a santa palavra do Senhor: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Ora, louva, jejua, serve a Deus, conversa com Deus, verbaliza com Deus. Deus quer conversar contigo. Deus quer te ouvir. Glória a Deus, glória a Deus. Você é mais semelhança de Deus. Glória a Deus. Você conversa com Deus, Deus ouve a tua oração. Glória a Deus, glória a Deus. Para que você também venha ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Da maneira como Deus conversa com você, na intimidade que Deus tem contigo. Glória a Deus. Orar ao Senhor é tudo nossa vida. Os 7 sentidos que todo ser humano tem, que está dentro de nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esses 7 sentidos são poderosos, são maravilhosos na nossa vida, glória a Deus. Que vem através do nosso espírito, da nossa alma, glória a Deus, da mente, da visão, da vista, do coração e do ouvido, glória a Deus.
Nós temos uma alma, um espírito e eles têm sentidos. Nós temos uma mente e um coração, eles têm sentidos. A vista, aquilo que vemos, tem sentido. A visão que Deus nos dá e a nossa visão tem sentido. Como o nosso ouvido também temos sentidos. Que todos os sentidos, glória a Deus, que você venha aplicar e abençoar a sua própria vida com coisas boas para você. E você venha ouvir, em primeiro lugar, a voz de Deus sobre o que é para você fazer, sobre a sua vida, sobre os sentidos que Deus coloca em você. Quer ouvir algo de bom? Aceite nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você morar no céu eterno de glórias. Deus te ama, Ele é fiel. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.